Oh, pronto. A partir de agora, então, nossa aula está sendo gravada. Boa tarde a todos que entraram. E então, hoje, a gente tinha terminado na aula passada o período greco-romano, né, um período alexandrino. Tínhamos discutido sobre os matemáticos até a época da Hipátia, assim, falamos muita coisa, e entramos, então, no período medieval. Então, só para falar, as duas aulas que eu gravei, assim, acabou dando bastante, eu coloquei como as muitas idades médias. Então, porque a Idade Média não é um período nem sequer homogêneo, e assim, a gente hoje tem o costume de falar de Idade Média como sendo, sei lá, a Idade das Trevas, ou a Longa Noite de 1000 anos, e todos esses títulos, eles são empobrecedores para uma discussão correta, uma discussão séria a respeito do que seria a Idade Média. E assim, dentro do nosso contexto, claro que aqui não é uma aula de história, mas dentro do nosso contexto, que a gente está falando de história da matemática, então a gente tem que pegar principalmente os aspectos relativos à questão cultural, porque basicamente matemática é um aspecto da vida intelectual, da vida cultural. Então ele faz parte, como atividade humana, da cultura como um todo. Então tem um corpo cultural. Então, e a gente tinha terminado a nossa aula anterior falando sobre o santo padroeiro dos terraplanistas, que era o Cosmas Indicopleustes, que é um cara que eu gosto muito, assim, eu acho fascinante esse personagem, porque ele marca um período realmente de transição. O Cosmas Indicopleustes, ele é uma pessoa que sua obra importante é Cosmografia Bíblica. Então, basicamente, é uma leitura literal do texto do Antigo Testamento. Na verdade, tanto o Antigo como o Novo Testamento, implicitamente, é terraplanista, assim, mesmo o Novo Testamento, ele é terraplanista, a noção, a cosmovisão que os escritores bíblicos tinham era de terra plana, assim, não nos iludamos com respeito a isso. Mas então, e aí ele fez toda uma descrição da geografia, tendo isso como contexto, em particular a questão dos 4 pontos cardeais. Então, quer dizer, diferente dos terraplanistas atuais que pensam que a Terra é um disco de pizza com uma cúpula, uma cúpula semi-esférica, na verdade ele pensava, por causa da questão dos quatro ventos, das 4 pontos cardeais, ele pensava que a Terra tinha mais um formato de um retângulo, de uma arca. Então, para comparar aí a questão simbólica com a arca de Moisés, que era a arca do concerto, a arca da aliança. Então ele imaginava que todo o universo tinha o formato de uma arca, mas era terra plana, assim. E isso, assim, na mesma cidade onde viveu Ptolomeu, viveu Eratóstenes, que eram, por exemplo, tanto Ptolomeu quanto Eratóstenes, eles tiveram contribuições importantes para a geografia. Ptolomeu escreveu a obra mais relevante de geografia que foi preservada e que foi estudada durante toda a Idade Média. E óbvio que Ptolomeu achava que a Terra era uma esfera, muito embora eles só conheciam a parte de cá, eles não conheciam o que era o outro lado, então eles imaginavam que era um grande mar, que na verdade só existia um mar do outro lado, que toda a Terra estava concentrada aqui, do engano deles, mas o fato mas eles tinham a noção da esfericidade da Terra, então, e isto era comum, e na verdade o Cosmas Indicopleustes é um outsider, assim, não existiu essa noção, que é uma noção errada de que na Idade Média todo mundo era terraplanista. Não é verdade também, assim, e a igreja não era terraplanista, a igreja católica também, assim, seguia
as noções aristotélicas, e o Aristóteles, pela própria filosofia dele, o círculo como formato perfeito, então a Terra tinha que ser esfera e tinha que estar no centro do universo, no centro de todas as coisas. Então isto era a visão oficial da Igreja Católica. Mas é interessante uma figura dessas para exatamente perceber, para mim, ele é um marcador temporal de exatamente o fim de uma era e o começo de uma nova. E, na verdade, demorou mais 100 anos, porque o Cosmos Indicopleus é 530 e poucos, até outra pessoa importante aparecer, e esta pessoa que realmente, não ele em si, mas a expansão territorial causada por ele, que deu origem a um novo progresso nas ciências e nas artes, no conhecimento como um todo. Estou falando de Maomé. O Maomé, ele em si, ele era um líder religioso, mas principalmente ele era, sobretudo, antes de ser religioso, ele era um militar, ele era um líder, era um estrategista militar. Então, e o próprio ensinamento do Islã, ele combina essas duas coisas. Esse não é um ensinamento que simplesmente introduz uma nova forma de devoção religiosa, espiritual, de uma nova forma de espiritualidade, mas ela introduz uma nova forma de organização social, política, ela é assim, orgânica. O Islã não pode ser pensado independentemente, assim. Então, existia uma componente bélica, sim, porque era um dever da pessoa que era... O Islã, em particular, a palavra Islã significa submissão. Então, a pessoa se converte ao Islã, então ela está se submetendo à autoridade de Allah e de seu profeta, Maomé, do Corão, que é o livro sagrado, então ele está se submetendo. Então, Islã significa submissão. Então, quer dizer, e é totalmente natural na cabeça de Maomé, na cabeça dos seus seguidores, de que você, para expandir o Islã, porque assim, eles têm uma noção expansionista, tem o conceito de Dar el-Islam, que é o mundo inteiro sob o domínio do Islã. Então, quer dizer, esse é o sonho. E assim, mas o Islã não se propaga simplesmente pela pregação, mas também pela força das armas. E essas coisas andam juntas e são totalmente assim indistinguíveis. A pregação do Islã e a força das armas. Tanto que num período de menos de 100 anos, a morte de Maomé foi em 632. A Batalha de Tours, no sul da França, foi em 732. Então, em 100 anos, exatamente no período de 100 anos, o Islã deixou de ser uma religião tribal concernente aos povos nômades da Península Arábica, do que hoje a gente conhece como país chamado Arábia Saudita, e se tornou um grande império que consistia de toda a Península Arábica, todo o Levante. Quando eu falo Levante, eu estou falando de o que hoje é Israel, mais Líbano, mais Síria, Iraque, esse pedaço que se chama Levante. Mas toda a Pérsia, então, que hoje é considerado Irã, e para lá, na verdade, o Islã bateu nas portas da Índia. A Índia foi islamizada, pelo menos no norte da Índia. Por exemplo, assim, um monumento mais famoso da Índia, que é o Taj Mahal, foi construído e o governante lá que mandou construir o Taj Mahal era islâmico. Então, o formato, a estrutura da arte era uma estrutura da arte de acordo com os padrões islâmicos. Então, você veja que isso expandiu. E para cá também. Então, você está eu pus isso. Deixa eu pegar um mapa aqui, vamos ver se eu consigo
eu vou abrir deixa eu ver se eu consigo abrir esse mapa aqui, para vocês verem o tamanho do Islã. Peraí, cadê? Mapa Islã. Eu vou abrir ele aqui, deixa eu aumentar, eu vou aumentar o máximo que dá. Tá. Eu vou, então, tentar compartilhar, só para vocês verem. Isso está na minha aula, mas eu vou tentar colocar aqui. Ó. Então, aqui está, basicamente, eu estou falando com as mãos, porque eu tenho um mapa na minha cabeça, onde estão as coisas, mas talvez, vocês estão vendo o mapa agora? Sim, professor. Tá, então, vamos lá. Oi, alguém tinha falado alguma coisa? Peraí. Alguém tinha deixado o microfone aberto? Tinha falado alguma coisa? Não, foi retorno do teu áudio, professor. Ah, tá. Ok. Então, vamos lá. Então, Maomé nasceu em Meca, morreu em Medina, e basicamente durante o seu período de vida, ele unificou alguns povos, tribos, basicamente, que existiam, porque grande parte da Arábia é desértico, então o que existiam eram tribos, clãs, que eram meio que independentes, e ele unificou isso aqui, deu uma estrutura meio assim de unidade entre esses povos aqui. Quando ele morreu em 632, surgiu os seus sucessores, foram chamados califas. Então, aí teve o primeiro califado, que é o califado Rashidun, ou califado ortodoxo, que durante um período de 30 anos, saiu dessa conquista territorial aqui para todo o Levante, a Mesopotâmia, a Pérsia e o norte do Egito. Então, assim, em 30 anos, essa foi a conquista do califado ortodoxo, foi a primeira grande expansão. Peraí, quem está entrando agora? Tiago vota. Tá. Voltando aqui. Aí, em 661, de 662 até 750, um segundo tipo de califado, que era mais expansionista ainda, chamado califado Umayyad, ou califado Omíada, e foi nesse período de 90 anos que se expandiu até toda a Península Ibérica, Espanha, o que hoje conhecemos como Espanha e Portugal, norte da África até Marrocos, e também para o Oriente. Aqui, essas regiões aqui já são próximas que hoje é Afeganistão, Paquistão, então já bateu lá na Índia. Basicamente, esse mapa aqui não estende muito para lá, mas Cabul é a capital do Afeganistão, então certamente aqui, ó, essa região aqui é uma região conquistada nesse período. Então, veja só a grande quantidade territorial. E foi nessa época que eles tentaram invadir a França, e onde eles foram barrados. E Charles Martel, que era o rei dos francos, foi o primeiro que derrotou essa blitzkrieg muçulmana que vinha conquistando tudo por onde passava. Então, mas de qualquer forma, eles ficaram na Península Ibérica, e Granada, que foi o último bastião mourisco da Europa, foi retomada somente em 1492, o ano que Cristóvão Colombo saiu para descobrir, quer dizer, saiu para a Índia e acabou descobrindo a América. Naquele ano, que foi realizada a última batalha que expulsou os últimos muçulmanos da Península Ibérica. Então, para você ver quanto tempo eles ficaram aqui, e, num certo sentido, a dominação, principalmente depois com o califado abássida, que começou a partir de 750 e foi até 1258. 1258 é um ano importante, que foi o ano que Bagdá, que foi a capital do Império Abássida, do califado abássida, foi conquistada pelo Império Mongol, de Gengis Khan. Então, foi onde acabou tudo. Aqui
E o Império Mongol realmente foi o império de maior extensão territorial da história da humanidade. Peraí, quem mais entrou? Ronaldo. Então, mas falando um pouquinho, no Califado Abássida existiu um florescimento da cultura por duas vertentes. Assim, então, em Bagdá, houve a criação da chamada Casa da Sabedoria. Então, Bagdá tem a importância de Bagdá para o Califado Abássida está na mesma proporção que Alexandria teve para a dinastia ptolomaica no Egito. Então, como sendo um centro de cultura, onde existia também uma biblioteca e onde os sábios de várias etnias podiam chegar. E é interessante, porque hoje, quando a gente pensa em Islã, a gente pensa em Estado Islâmico, em Al-Qaeda, em Shebab, em Talibã, que são grupos altamente intolerantes com o outro, no sentido que só eles permitem a existência deles mesmos. Mas, durante todo o califado, assim, é claro que tem a noção de jihad, de expulsar e de converter à força, se for o caso, as pessoas para o Islã. Mas existia uma certa tolerância com os povos do livro. Então, os povos do livro seriam os judeus e os cristãos. Então, não que eles tinham direitos, eles eram considerados cidadãos de segunda classe dentro do Império Islâmico. Assim, onde você tem um país que é dominado pela lei islâmica, que é chamada Sharia, quem é cristão, quem é judeu, tem que ele é óbvio que é preferível que ele se convertesse ao Islã, mas ele pode continuar praticando a sua religião desde que ele pague um imposto exatamente por não ser muçulmano. Então, e aí ele pode viver sua vida com uma certa tranquilidade, tanto que muitos filósofos judeus, Moshe Maimônides, que foi o grande filósofo da teologia judaica que morou na Andalucia, ele viveu assim, sob o império do Califado Abássida, e ele conseguiu fazer a sua obra. Então, e em Bagdá também existiam lá judeus, existiam cristãos, e eles eram assim, podiam ter acesso a esse conhecimento também. Então, essa é só uma noção. É claro que depois as coisas se complicaram por causa das cruzadas, que as cruzadas, principalmente esse ressentimento do Islã com respeito aos cristãos, se recrudesceu nesse período em que os reis europeus tentaram reconquistar Jerusalém, o que é chamado de Terra Santa. Então, isso também são questões históricas envolvendo o Islã como um todo. Mas, voltando à questão de Bagdá e da Casa da Sabedoria, foram lá que viveram pessoas como o que eu vou falar agora, que é Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi, que é, então, vamos fechar aqui. Então, al-Khawarizmi, que é o matemático mais importante do mundo árabe e que ele é o pai da álgebra. Então, al-Khawarizmi nasceu em 780 e morreu em 850. E, basicamente, sua vida e sua atuação como sábio se deu durante o reinado de Al-Ma'mun, que era o califa de Bagdá na época. Então, Al-Ma'mun era o califa, e o seu livro mais importante agora, perdoem meu árabe, que não está muito, não tem, não falo árabe, desculpe, gente. Al-Kitab não, peraí, cadê? Al-Kitab al-Muqtasar
fi hisab al-jabr wal-mukabalah. Então, perfeito, professor. Você fala árabe? Era isso que eu ia falar, professor. Não. Tô zoando também, professor, tô brincando. O traduzido livremente o livro compêndio sobre o cálculo da restauração e balanceamento. Então, as duas palavras mais importantes é o al-jabr e o al-mukabalah. O al-jabr é a restauração e o al-mukabalah é o balanceamento. Então, vamos tentar identificar o que são essas coisas. Aí eu vou agora, talvez, passar para a minha lousinha. Então, vamos falar um pouquinho de matemática. Então, vamos supor que a gente... Então, basicamente, grande parte do livro tem a resolução de equações quadráticas. Então, vamos supor que você tem uma equação desse tipo aqui. X ao quadrado igual a 40x menos 4x ao quadrado. Note que eles entendiam isso aqui como uma subtração, mas não existe, assim, é importante, não existia números negativos. Então, assim, não é que ele considerava isso aqui como sendo menos 4 vezes x quadrado. Significa que dessa grandeza aqui, 40 vezes esse valor x, você subtraía esse cara aqui. Mas não quer dizer que isso aqui é um número negativo por si só. É importante ressaltar isso. Depois a gente vai dizer que tipos de equações que eles trabalhavam. Então você, para tirar essa negatividade, você restaurava a equação como? Você colocava do lado de cá, somando, então que a gente, os professores hoje assim, passa para o outro lado com o sinal trocado. Então, para tornar tudo positivo, então isso aqui ficava 5x quadrado igual a 40x. Então, esse aqui é o al-jabr. Depois que eu vi isso, professor, nunca mais vou deixar os professores não deixarem eu passar para o outro lado, porque eu tô fazendo al-jabr. Então, e agora, o que é o mukabalah? Na verdade, hoje, eu vou explicar para você o que é o mukabalah e vocês vão falar, mas é a mesma coisa. E é a mesma coisa, é que para eles eram duas coisas diferentes, porque o mukabalah, o al-mukabalah, é o quê? Então, vamos supor que você tem agora aqui tudo com positivo. X ao quadrado mais 5 igual a 40x mais 4x ao quadrado. Então, aqui não tem subtração. Aqui já é tudo positivo, mas tem x ao quadrado de um lado e x ao quadrado do outro. Então, você quer colocar tudo no mesmo lado. Então, você pode subtrair um x ao quadrado, porque você tem x ao quadrado aqui, você tem x ao quadrado aqui, então se você subtrair x ao quadrado de ambos os lados, você não vai alterar esta igualdade. Então, você vai com 5 igual a 40x mais 3x ao quadrado. Então, isso aqui é a forma, então, que você fez, você subtraiu x ao quadrado de ambos os lados da equação. Então, assim, professor, mas é a mesma coisa? Então, como eu falei, é a mesma coisa para a gente. Na nossa interpretação, quando a gente sabe que existem números positivos e números negativos, então, o al-jabr e o al-mukabalah são a mesma coisa para a gente. Sempre você tem uma igualdade, se você somar a mesma coisa de ambos os lados, você mantém a igualdade. E é basicamente este é o conceito que a gente tem, que é um só, mas dentro da concepção de que só existiam números positivos, essas duas coisas são diferentes, conceitualmente diferentes naquele contexto. Então, só para a gente entender, por exemplo, quando ele fala equações, que tipo de equações que são tratadas dentro do equações descritas, quer dizer, métodos de solução. É claro que assim, o Al-Jabr, esse livro, ele tem uma vantagem. Diferente, ele não é nem o método geométrico dos gregos, que quando um grego pensava numa equação, ele pensava num gnomon, ele pensava num retângulo que você tinha que pôr um quadrado ali, então ele pensava numa figura. Então, aquelas equações descritas no
no álgebra. Então, mas aqui ele pensava como equações mesmo, simbólicas, mas ele tinha métodos diferentes para resolver cada um. Então, ax ao quadrado igual a bx, ax ao quadrado igual a c. Aqui tudo isso aqui que eu estou escrevendo são maiores que zero. Então, não podia ter uma coisa assim, tipo ax ao quadrado mais bx mais c, tudo positivo, porque isso aqui nunca ia dar zero. Se você tem números positivos somando, nunca ia ter uma solução para essa equação aqui. Então, isso aqui para eles não fazia sentido, ok? Como a gente escreve hoje, né? Os zeros de uma função quadrada. Então, tinha bx igual a c, ou tinha ax ao quadrado mais bx igual a c, aí tinha ax ao quadrado mais c igual a bx, e tinha, finalmente, ax ao quadrado igual a bx mais c. Cada uma delas é diferente. Todas elas são a mesma equação, basicamente, mas para ele, com os métodos, assim, no final das contas, dá a mesma solução. E uma coisa que eu descobri, assim, eu tentei olhar também, assim, um pouco sobre os matemáticos hindus, acabei não fazendo um vídeo, nem publicando nada sobre isso. Talvez eu ainda ponha, talvez, um link para alguns matemáticos indianos de vídeos do YouTube. Mas a gente fala fórmula de Bhaskara, mas quando a gente se refere ao Bhaskara, que é o pai da Lilavati, que escreveu Lilavati, que tem aquela história legal lá, que a Lilavati, ela tinha recebido, assim, tipo uma profecia que ela tinha que se casar no momento certo, na hora certa, senão ela ia ser infeliz para toda a vida. Aí ele pôs um relógio de água, um clepsidra, que ia cair. Quando acabasse aquela água, era o horário exato que ela teria que se casar. Só que a Lilavati chegou perto e uma pérola do vestido dela caiu exatamente no buraquinho que escoava a água, e aí parou de escoar a água naquele relógio, e aí ela perdeu o momento do casamento, então ela não pôde se casar. Então essa é a história. História, assim, não sei, tudo isso é envolto numa aura de lenda, mas é interessante. Aí ele escreveu um livro com o título Lilavati, mas na verdade o Bhaskara, esse livro Lilavati tem muito mais a ver com trigonometria, com funções seno, cosseno, aquela coisa que eu falei para o Lebole na aula passada, que a palavra seno veio de um erro de tradução, porque a palavra seno em sânscrito é dia, que quer dizer corda. O Lebole está falando de combinatória também no Lilavati, então, que é corda, que aí é traduzido como jiba em árabe, só que não tem vogais no árabe, então você só escreve J, que seria JB. Só que aí tem uma outra palavra em árabe que também só tem essa grafia, que é jaib, que significa seio, ou golfo do mar, assim. Então, esta era a palavra que os tradutores que traduziram para o latim entenderam. Então, seio em latim é sinus, e aí veio a palavra sinus, que aí deu o seno. Então, veja que é um completo... A gente usa hoje uma noção que vem de um erro de tradução. Mas então, o que a gente chama de fórmula de Bhaskara, na verdade, é mais provável que seja a fórmula de Brahmagupta, porque o Brahmagupta já tinha isso aí antes. E na verdade, assim, desde os babilônios eles sabiam fazer a boa e velha fórmula que a gente chama de fórmula de Bhaskara, mas, assim, em termos de fórmula, é mesmo essa coisa de você fazer um procedimento
padrão para todas as equações, isso aí já tinha antes do Bhaskara na história da matemática indiana. Então, a gente sempre falou errado, né, também essa coisa da fórmula de Bhaskara. Mas o Al-Khwarizmi, ele, basicamente, ele sabia, ele foi, num certo sentido, uma ponte entre a matemática antiga, assim, ele fez coisas novas em termos assim de metodologia geral, em abstrato, de resolução de equações, mas também ele foi uma ponte para a introdução dos algarismos indianos, os algarismos que vinham da Índia, que era uma notação posicional, inclusive, que tinha o número 0. Ele tem um livro chamado O Livro do Cálculo Indiano, e tem outro que é chamado Adição e Subtração na Aritmética Indiana. Então, quer dizer, o Al-Khwarizmi é responsável pela introdução no mundo árabe e posteriormente isto se propagou para a Europa. Na verdade, quem levou para a Europa os algarismos indianos foi Leonardo de Pisa, que é o Fibonacci, ele que escreveu o livro Liber Abate, é o livro do ábaco. Eu falo um pouquinho dessa história também na minha videoaula, assim, eu vou pôr videoaula assim que eu terminar essa aula aqui, é porque agora eu estou pondo no YouTube, demora horas para carregar para o YouTube, aí depois eu faço o link. Fala, Lebor. Queria perguntar, professor, nessa introdução dos algarismos arábicos já tinha o 0? Então, o 0 vem da Índia. Do Brahmagupta, né? Na verdade, assim, eu vi, tem acho que até naquele seriado lá da história do 1, tem uma hora que ele vai num templo lá na Índia, que aí tem um momento lá que ele vê, e aqui tá a primeira vez que aparece o 0, que é aquela questão do 0 como notação posicional. Então, assim, mas não só o 0 como notação posicional, porque a notação posicional, os babilônios já tinham, eles sabiam que, quando não tinha, por exemplo, vamos supor que eles usavam notação de 60, quando não tinha nada, eles deixavam um espaço vazio para dizer que aqui não tem nada. Então, tem tanto vezes 60, tanto vezes 60 ao quadrado, mas não tem nada aqui. Então, eles deixavam um espaço vazio, então você sabia que o número já na notação posicional, mas você não colocava o 0 no sentido que o 0 é o nada. Então, você não tinha uma representação para esse nada. E isto é uma coisa indiana, talvez muito mais antiga do que esses matemáticos, você falou, esses matemáticos eles viveram já numa época mais, assim, já dentro da nossa era comum. Mas, assim, a matemática indiana tem registros, assim, de mais de 1000 antes da nossa era comum. Tem um período chamado período védico. Então, lá já tem coisas, assim, bem antigas a respeito da matemática indiana. Então, não sabemos quando que o 0 apareceu. E não só o 0, números negativos. Os indianos sabiam trabalhar com números negativos. Assim, e a noção de número negativo como questão de dívida mesmo, assim. Então, eles sabiam interpretar o número negativo como uma coisa que está faltando. Então, assim, número negativo é uma coisa que vem da Índia também, mas mesmo assim, na Europa não foi introduzido número negativo, demorou muito tempo para matemática, assim, isso é século XVIII, até assim, mesmo no começo lá, você pega o Descartes lá fazendo a geometria analítica, então você sempre vê o eixo dele, mas o eixo dele é sempre o eixo positivo, ele fazia as coisas assim, as soluções lá do Cardano, das equações, é sempre soluções positivas. É claro que aí o Bombelli bateu numa equação que tinha solução, mas que a fórmula não dava a solução, porque aparecia uma raiz quadrada de número negativo. Então, isso a gente vai ver quando a gente chegar na história das equações algébricas. Mas, então, e o próprio Al-Khwarizmi ainda não usava números negativos, por isso que ele tinha que dividir em casos. Então,
ainda demorou muito tempo para perceber que todos eram a mesma equação. E isso é uma coisa, mas assim, mas de qualquer forma, o trabalho do Al-Khawarizmi, também no livro, outras coisas que tem no livro do Al-Jabr, tem coisas como áreas e volumes, cálculo de áreas e volumes, aproximações do número π, tem problema de calendário. Na verdade, o Al-Khawarizmi discute o calendário judaico, que tem ciclos de 19 anos, assim, tem umas coisas interessantes que tem a ver com astronomia. E problemas de herança, assim, o pai deixou e tem que deixar 1/5 para o irmão mais velho, assim, então como é que você faz essas divisões de herança para isso? Eram questões importantes lá, principalmente no direito. O direito islâmico tem uma parte relativa a como é que era a questão de herança, de sucessão, então, e uma parte dos problemas matemáticos envolvidos tinham a ver com isso. Mas, de novo, o Al-Jabr não era um livro de problemas específicos, mas é um livro de métodos. Isto é um negócio que é revolucionário. Mesmo a aritmética de Diofanto, em grande parte, ele era um livro de problemas que, a partir do momento que você tinha um problema específico, ele acabava incentivando um método. Era abstrato, tanto problema quanto, por exemplo, é diferente de um egípcio. Vamos lá para trás. Ou um babilônico, que tinha um problema que tinha números específicos, e aí aquele número, você sabia que se você trocasse os números ia funcionar do mesmo jeito. No Diofanto, já dentro da matemática grega, você tinha um problema que já era em abstrato, que tinha um número mais um tal, mais a metade desse número, tal. Então você já tinha um problema em abstrato, mas era um problema que você talvez tinha uma solução ad hoc, um método ad hoc para aquele problema. Talvez não metodologias gerais e que buscassem todas as soluções possíveis. O Al-Jabr já é um passo a mais, ele já é uma tentativa de formular soluções gerais para determinados problemas de equações. Então, sim, ele já é um nível de abstração a mais, mas ainda está longe de ser o livro do Cardano, por exemplo. O Cardano, que a gente vai ver daqui 1 ou 2 semanas, já é o ponto, assim, que eu considero, na verdade, a inauguração da álgebra no livro do Cardano, não no livro do Al-Jabr. Al-Jabr veio a palavra álgebra, mas a álgebra mesmo, eu considero que o ponto inicial da álgebra é o livro Ars Magna do Cardano. Lá que surgiu realmente o que a gente entende modernamente como álgebra. Mesmo assim, ainda o livro do Cardano é antigo e ainda tinha problemas com números negativos, tal, tinha limitações, mas lá é que eu considero assim o ponto inicial da álgebra. Ok? Então, só para a gente deixar claro. Outra coisa importante, eu falei do Al-Khawarizmi, mas eu não falei de um outro cara que era foi muito importante para a preservação do tesouro cultural grego, da matemática grega, que é Sabian Tabit Ibn Qurra, que viveu entre 828 e 901, ele que traduziu basicamente os elementos de Euclides, muitas das obras do Arquimedes, pelo menos aquelas que tinham sobrevivido e que tinham passado para o árabe, as cônicas de Apolônio, o Almagesto, quer dizer, a palavra Almagesto, inclusive o título, vem da tradução do Tabit Ibn Qurra. Então, ele assim, foi essencial para a sobrevivência de grande parte. Não quer dizer que não existiam. Você sabe que a gente já viu que existem manuscritos, até do Euclides, tem manuscritos gregos, mas, quer dizer, são do século X, assim, os manuscritos que sobraram, assim, são muito antigos, mas
nunca exatamente da época o autográfico não existia. Então, num certo sentido, essa tradução do árabe, a fonte que eles usaram é uma fonte que a gente nunca vai ter acesso. Então, é muito, talvez, mais próxima, muito embora tenha a questão da tradução, de você ir para uma língua e voltar para outra. Então, isso já causa uma certa entropia na comunicação, mas a fonte que esses caras usaram para traduzir para o árabe é uma fonte muito mais próxima da fonte das, assim, em termos temporais, muito mais no passado, coisa que não existe, que não tem mais, e que a gente nunca vai ter acesso a essas fontes que eles usaram para essa tradução. E, assim, lembre-se que o Império, o Califado Abássida, ele estendia desde Bagdá até a Península Ibérica. Então, esses livros transitavam. Assim, quando você tem um império, impérios são coisas ruins por natureza, mas tem uma coisa que funciona, que é o que o Lord Palpatine falava lá, que aí você, we shall have peace. Então, essa noção de que você tem uma mão forte governando todo mundo, então você tem uma relativa paz. Então você pode ter o desenvolvimento, rotas comerciais, e as pessoas podem mais ou menos transitar desde que você obedeça o chefe. Como, por exemplo, existiu a Pax Romana, o Império Romano teve também. Então, no Império Romano foram construídas estradas, aquedutos, toda aquela infraestrutura. Quer dizer, você não podia levantar a boca, assim, mas se você baixasse a cabeça, falasse sim, senhor, você tinha uma certa, assim, relativa tranquilidade, né, porque você sabia que você não ia estar lá na sua fazendinha no campo, não ia olhar para as colinas, de repente vir uma horda de invasores, assim, destruindo tudo e botando fogo em tudo, porque as fronteiras eram vigiadas, então tinha um forte aparato militar garantindo, num certo sentido, a paz em todo o império. Então isso também acontecia no califado, e por isso que também, de um lado, veja que a distância que existe entre Bagdá e a Espanha, mas na Espanha, principalmente Córdoba, era uma cidade importante que muitas dessas obras em árabe foram para lá, e por causa disso que a Europa teve conhecimento não só dos matemáticos, mas também de Aristóteles. Aristóteles entrou na Europa, muitas obras de Aristóteles que se acreditava, sabia que existia, mas ninguém tinha visto, na Europa ocidental, por causa das traduções do árabe. Então existiram grandes escolas de tradução, por exemplo, a escola de Toledo, Toledo cristianizada. Toledo, depois da expulsão dos mouros, teve uma grande escola de tradução para o latim de obras árabes. Então, muitas coisas que a gente conhece para o latim foram traduzidas ali em Toledo. E também na Inglaterra, né? A gente já tinha falado sobre o tradutor de Euclides, qual que é o nome dele? Agora eu esqueci o nome do... Está numa das minhas aulas, depois eu pego lá, mas que era um inglês e que também tinha traduzido o Euclides a partir do árabe para o latim. Então, quer dizer, se não fosse esse período de relativa paz, pelo menos assim, norte da África, Oriente Médio e Península Ibérica, talvez a Europa continental ficaria muito mais distante, muito mais isolada da cultura da antiguidade do que realmente ela foi. É claro que assim, a Europa então apagou a luz, todo mundo foi embora, quer dizer, fecha aí que não tem ninguém mais. Não,
A Europa teve a sua principal fonte de coesão cultural foi a igreja. Então, a igreja, e principalmente os monastérios. Então, Bento de Núrcia, ele fundou o monastério Monte Cassino no século VI, e as ordens monásticas que implicavam uma vida de ascetismo, de isolamento, mas também tinham o aspecto de um mandato cultural, assim, implícito, que era o do estudo e da preservação do conhecimento que existia, do conhecimento dos antigos, dos gregos, romanos. Então, existia a noção do scriptorium. Então, deixa eu pegar mais uma figurinha aqui que eu acho legal pra caramba, essa aqui. Então, deixa eu abrir ela. Deixa eu só comparar. Eu acho que essa figura aqui ela é muito significativa. Ó, esse aqui é então, a palavra escritório, vocês estão vendo? Ué, não, por que? Não é essa. Estávamos vendo. Esse aqui. Estamos vendo. Acho que ele vai passando acho que todas as figuras que estão lá na minha lista, acho que se eu ficar clicando, ele vem tudo. Mas então, veja só, os mosteiros, eles tinham também uma função secundária de conservar, né, de guardar manuscritos antigos e desses manuscritos serem copiados para a preservação. Mas a cópia, ela era uma cópia... então, assim, o conhecimento em si, o ponto central não era a produção do conhecimento, não era fazer o conhecimento ser desenvolvido, era fazer com que o conhecimento fosse preservado, e fosse preservado de uma forma bela. Deixa eu pegar mais uma, eu vou pegar mais uma aqui, que é uma iluminura. Deixa para vocês aqui. Peraí, o que vocês estão vendo? Peraí, deixa eu só... eu tenho que, acho que, parar, e tenho que abrir outro. Agora, vocês vão ver esse aqui. Então, quer dizer, o trabalho do monge não era simplesmente copiar o texto. Raiva. Professor, na série Vikings aparece, né, sobre isso. Acho que o Lebord eu lembro que o Lebord assistia também. Que daí tem no mosteiro eles ficam, assim, reproduzindo, e, tipo, é legal o jeito que eles mostram, porque as pessoas que fazem isso, assim, eles têm um apreço grande por deixar bonito, assim, eles gostam muito, assim, no que aparece na série, né, e daí tem um ataque, assim, no mosteiro, e daí um dos monges, ele pega e, tipo, tenta defender muito, assim, o que ele tava, né, a Bíblia dele, enfim, e então ele, sabe, ele segura, assim, o livro dele, e ele tem muito significativo, assim, pelo que mostra na série, né, era muito significativo para eles o que eles estavam, assim, os livros deles mesmo. Sim, então, como eu falei, além do texto, essa coisa desse acréscimo dessas firulas e dessas ilustrações, envolvia esse cuidado material, a materialização do texto, assim. Grande parte, sem dúvida, que eles tinham era a cópia dos textos religiosos, não só a Bíblia, como também os textos de liturgia, né, que tem a liturgia das horas, tem vários textos, assim, importantes, a própria ordem de São Benedito, né, que é tipo a constituição do que tem que ser um monge. Então, todas essas coisas tinham que ser preservados, livros de orações, mas, entre as outras coisas também, por exemplo, a filosofia de Aristóteles, e até coisas que não tinham muito a ver, por exemplo,
obras como de matemáticos, coisa assim. Mas como a obra, como a língua principal da igreja era o latim, então as obras em grego acabavam ficando em assim, não é que não tinha cópias de coisa em grego, mas o latim era a língua franca da Europa, quer dizer, língua franca entre aspas, porque o povão não falava latim, o povão falava o que hoje é espanhol, português, italiano, francês. Eles ouviam latim, eram obrigados a ir na missa e ouvir a missa em latim, mas eles falavam a língua deles que ia incorporando o latim até virar as línguas que a gente conhece hoje, as línguas neolatinas. Mas o latim, de certa forma, era o padrão culto, e era o padrão tanto eclesiástico, quanto padrão depois educacional, assim, toda pessoa bem educada, ela tinha que se expressar e tinha que se comunicar em latim. Isso não só na Idade Média, por exemplo, isso até o século XIX, basicamente, ainda, grande parte das pessoas que escreviam coisas científicas, escreviam, se queria publicar e queria que todo mundo lesse, ela escrevia em latim, não na sua língua natal. Claro que depois, a Alemanha foi ganhando proeminência, então as pessoas começaram a escrever em alemão, aí as pessoas começaram a escrever em inglês e outras línguas, mas o Newton escrevia em latim. Muito embora ele fosse um falante da língua inglesa, ele escrevia em latim, porque era a língua que ia ser aceita e que ia ser lida em qualquer parte, por qualquer pessoa bem educada. Então, enquanto do outro lado, né, do lado do Império Bizantino, a língua franca era o grego, mas aí o Império Bizantino, com a expansão muçulmana, ele foi encolhendo. Então, foi encolhendo, até que ficar basicamente restrito às muralhas de Constantinopla. E aí, em 1400, acho que foi em 1453, que caiu a Constantinopla na mão do Império Otomano, e aí virou tudo Império Otomano. E aí o Império Otomano também, eles se consideravam califas, então se consideravam os novos califas, que seriam os imperadores. Claro que eles não eram reconhecidos pelos outros, né? Então, assim, mas aí o Império Otomano acabou dominando tudo e pela força, então eles viraram os bom da boca ali na região do Oriente Médio, né? Mas antes de continuarmos falando sobre isso, então falei sobre o Ibn Qura, falei sobre o Al-Khawarizmi, e agora o Al-Khawarizmi também, ele tem um livro de geografia, que é Kitab Surat al-Ard, que é livro da descrição da Terra, que tinha um mapa mais detalhado do que o de Ptolomeu, que incluía a parte do Oceano Índico, porque os árabes, eles conheciam o lado de lá. Quem morava no tempo de Alexandria, eles tinham estavam restritos lá de cá, então tudo que se referia à Índia era meio assim, tipo, quase que lendário. Tanto que, por exemplo, voltando lá o nosso personagem preferido, Cosmas Indicopleustes. Indicopleustes é aquele que viajou para a Índia. Então é tão, assim, excepcional ter ido para a Índia, assim, a Índia é um negócio tão distante, o reino tão distante lá do Shrek, então era a Índia. Enquanto no contexto dos califados muçulmanos, não, porque territorialmente eles tinham batido lá nas portas da Índia, então, quer dizer, eles tinham o acesso então tinham a interação cultural entre essa expansão do califado muçulmano com os reinos que existiam lá, então, obviamente, existia tanto bélico, mas também no sentido positivo, dessa troca cultural. Então, e essas obras indianas entraram, e tanto que o Al-Khawarizmi sabia dos algarismos e tratou sobre eles, os algarismos indianos, mas ele também tratou sobre a geografia daquele lugar, que não era conhecida, por exemplo, pelo Ptolomeu. O Ptolomeu, quando criou o mapa mundi, então a Índia era um negócio que ele sabia que tinha, mas que era lá longe, então era quase como se fosse a extremidade da Terra. Então,
o mapa do Al-Khwarizmi, ele expande um pouco a noção do que era o planeta, né? O nosso planetinha aqui, as terras que existiam, as coisas conhecidas. Então, principalmente para o lado do Oriente. Então, essa também é uma outra contribuição dele. Mas eu quero falar agora um pouco sobre um outro grande sábio importante do mundo islâmico, que talvez seja o maior polímata, é Omar Khayyam, que viveu entre 1048 e 1131. Então, ele é mais conhecido pela sua poesia e também pela sua filosofia. Ele também tinha aspecto de discussão sobre a teologia do Islã, então ele tem essa importância. Mas ele é conhecido também como matemático. Então, por exemplo, ele tem algumas obras, por exemplo, ele tem um comentário sobre as dificuldades concernentes aos postulados de Euclides. Então, ele discutiu nesse tratado a questão do quinto postulado. Inclusive, aquele quadrilátero que eu falei que era o quadrilátero Sacchieri, que o quadrilátero Sacchieri era o seguinte, deixa eu pegar aqui, apontar aqui para a nossa luzinha. Então, o quadrilátero de Sacchieri, você tinha duas retas perpendiculares, aqui e aqui. Então, aqui, de mesmo tamanho, isso aqui igual a isso, aí você fechava esse quadrilátero. Então, ele foi o primeiro então, muitos séculos antes do Sacchieri, ele discutiu essa questão. Então, ele falou que o axioma das paralelas sai desde que você... Então, o axioma das paralelas, o postulado 5, ele é a consequência de que esse ângulo aqui ser reto. Mas, na verdade, ele não conseguiu provar que esse ângulo é reto. Aí ele podia ser tanto agudo como obtuso, esse ângulos aqui. Esses ângulos são congruentes, de qualquer forma, né? Mas podia ser agudo ou obtuso. Então, ele excluía essas duas possibilidades como sendo, como podemos dizer, obviamente contraditórias. Então, no certo sentido, era uma petição de princípio também, mas, num certo sentido, ele reduziu o problema do postulado 5 à questão da existência de um retângulo. Basicamente essa a contribuição dele nessa direção. Mas também outras coisas que nesse comentário do Omar Khayyam sobre o Euclides, ele fala também, tem uma discussão sobre a teoria das proporções. Então, o grego, ele não entendia assim, A está para B, não entendia como uma fração A sobre B. Assim, é claro que ele sabia o que era uma fração, mas então, essa noção de que razão é diferente de fração, isso é uma coisa que no grego era coisas distintas. Essas coisas começaram a ficar meio que sobrepostas por causa desse trabalho. Inclusive, ele foi a primeira pessoa a usar frações contínuas para descrever razão entre números, e provavelmente, eu não sei, eu vi essas histórias aqui, mas eu não fui atrás da matemática em si, que provavelmente ele, para números, quantidades incomensuráveis, então para números irracionais, essa fração contínua seria infinita. Então, pela primeira vez, eu não sei se isso é verdade, assim, o comentarista, o texto que eu li que fala sobre isso, ele falou que é a primeira vez que, num certo sentido, a noção, não é, de número irracional aparece, porque uma coisa é grandezas incomensuráveis, mas eles não tinham noção de que um dividido pelo outro dava um número, isso que não existia. Então,
parece que com o Omar Khayyam foi a primeira vez que essa coisa passou a ser entendida também como um número. E aí, então, a noção de números racionais e números irracionais talvez tenha sido a primeira pessoa que... Mas eu não sei o quanto realmente... Eu não li a obra do Omar Khayyam, e, assim, isso aqui é um texto secundário, um texto de alguém que falou sobre ele, mas não falou... Ele falou sobre, mas não mostrou a matemática dele. Então, eu não sei dizer exatamente até que ponto essa coisa que é matematicamente precisa. Outras coisas que o Omar Khayyam fez, por exemplo, soluções de equações cúbicas, isso eu vou mostrar para vocês já, e teorema do binomial, também é uma coisa que ele fez. Então, vamos falar das equações cúbicas. Espera aí, deixa eu só pegar aqui, eu vou abrir um GeoGebra. Vocês não estão me vendo, mas eu vou abrir aqui rapidinho. Abrir hipérbole Omar Khayyam. Tá, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Tá, então, deixa eu mostrar aqui. Pronto. Vocês estão vendo aqui essa figura. Essa figura está meio rebocada. Eu vou ocultar essa... Eu vou ocultar essas 3 retas aqui por enquanto. Então, deixa eu só colocar aqui. Isso. Não, isso aqui não tem. Espera aí. Eu queria uma reta. Deixa eu fazer uma reta paralela. Reta paralela ao eixo aqui, passando por aqui. Tá. Então, vamos lá. Eu vou resolver uma equação... Espera aí, eu vou pôr, então... Vocês conseguem ver esse lado de cá? Consegue, né? Onde estão os números aqui? Sim, professor. Tá. Sim. Tá, então deixa eu voltar lá. Então, o que ele quer é resolver uma equação do tipo x ao... Vou até aumentar aqui um pouquinho. Não. Eita. Vou fazer. Eu quero... Ué, não. Como é que estende esse negócio? Eu queria estender um pouco essa janela para vocês conseguirem ver. É uma equação do tipo... É ali mesmo, professor, só que acho que na hora de apertar o senhor... Aí, clica, isso. Ah. Tá. Então, agora vocês estão vendo essa equação aqui. Então, é uma equação do tipo... Deixa eu escrever... que assim, tá aqui com números, mas eu quero ela na forma mais... Ela é da forma x ao cubo menos ax ao quadrado mais b ao quadrado x mais b ao quadrado c. Então, é desse tipo. Então, na verdade, a equação teria que ser x ao cubo mais b ao quadrado x mais b ao quadrado c igual a ax ao quadrado. Assim, rigorosamente. Eu já estou pondo tudo do mesmo lado. Então, esse aqui é o gráfico dessa função aqui, é uma função de terceiro grau, então tem 3 raízes. Então, como que ele fez essa... Então, vou aumentar aqui. Então, veja só, aqui estão os eixos... Assim, obviamente, eixos é uma coisa que não existia, então, o que ele tinha? Ele pegava e punha o parâmetro C, esse parâmetro C aqui, deixa eu... Peraí, como é que faz? Eu tinha que mexer aqui nesses... Agora, acho que agora eu vou ter que... Peraí. Tá. Então, o parâmetro C é esse aqui, ó. Ele abre, ó, o ponto A até o ponto E. E o parâmetro A é esse outro lado. Então, ele faz uma circunferência de diâmetro A mais C. E, na verdade, os eixos... Isso aqui não existe, né? Isso aqui é totalmente anacrônico, o eixo. Mas ele tinha que criar 2 eixos. Então, essa distância entre a origem até
o ponto A é B, ó. Então, B, eu estou movendo aqui essa distância entre a origem e esse ponto A aqui. Então, o parâmetro B está aqui na vertical, o parâmetro C está aqui, o parâmetro A está aqui. Então, os 3 parâmetros da equação estão representados aqui nesse círculo. Então, ele constrói uma hipérbole da forma xy igual a B vezes C. Então, essa hipérbole tem 2 ramos, e que estão aqui. E aí, as intersecções as 3 intersecções que estão aqui são exatamente os zeros. Vamos ver isso? Então, agora vamos voltar. Eu vou pôr o gráfico aqui da minha função e vou pôr as três retas. Ó, então, vamos tentar ver aqui. Eu vou tentar chegar perto. Ó, aqui está a reta perpendicular passando por G. Peraí. Não, peraí, cadê? Ah, aqui está o eixo. O eixo é esse aqui. Ó, aqui está os zeros. Deixa eu talvez tirar um pouquinho. Deixa eu mexer aqui. Ó, os zeros da função são este e esse aqui. E aqui, ó, no ponto F, que é o ponto da intersecção da hipérbole. Quer dizer, fora esse ponto é o ponto... É o quarto ponto que passa, mas esse ponto é o ponto que define a circunferência. Então, os outros 3 pontos vão ser exatamente as coordenadas do zero. Ó, veja que a reta perpendicular que passa por zero aqui encontra exatamente aqui no zero. Essa reta que passa por G aqui também encontra o gráfico da função exatamente no zero. E esta que passa por H também, aqui fica difícil de ver. Deixa eu ver se eu mexendo com C melhora. Ó, mexendo com C um pouquinho melhora. Ó. Passando por H, que é o ponto de intersecção entre a hipérbole e a circunferência, passa aqui exatamente, ó, as 3 retas perpendiculares encontram o gráfico exatamente nos seus zeros. Então, isso aqui só para ver como é que é a... Ó, quando você não deixa de ter um zero, aí só aquele continua sendo. Esses 2 aqui, ó, deixou de ter zero aqui. Então, aí você deixou de ter intersecção entre a circunferência e a hipérbole. Então, assim, bem legal esse tratamento aqui. Assim, pensa bem, eu aqui, como eu falei, estou fazendo um negócio anacrônico. Eu tenho os eixos, eu tenho as equações da hipérbole, então ele tinha que construir a hipérbole na mão com assíntotas, então os únicos dados que ele tinha era A, B e C. Então, na verdade, ele construiu então a paralela ao esse eixo aqui, EC, e construiu uma perpendicular passando por A. Então, esses são os eixos, mas ele não tinha noção de eixo cartesiano. E aí ele construía a circunferência e construía as hipérboles cujos assíntotas fossem exatamente esses eixos. Então, você tem que construir geometricamente uma hipérbole apenas levando em conta suas assíntotas. Eu não sei nem como que faz. Isso é um método que provavelmente eles sabiam como fazer. Mas você vê que é engenhosíssimo. Deixa eu tentar explicar com uma conta como é que isso aqui funciona. Peraí, agora eu vou para a minha lousinha. Tem que primeiro fazer a minha lousinha aparecer, senão... Vou fazer uma continha aqui. Então é o seguinte, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu fiz até. Então, vou pegar aqui os eixos, né? Então, a equação é do tipo x ao cubo mais b ao quadrado x mais b ao quadrado c. Então, você vê que esse coeficiente ele tem que ser fatorado dessa forma para a coisa
funcionar igual a ax ao quadrado. Esse é o tipo de equação que vamos resolver. Na verdade, ele tinha um método com cônicas para cada tipo de equação cúbica. Então, o B, tudo isso aqui é positivo. Então, A, B e C são números positivos. Então, ele pegava, vamos lá, isso aqui igual a B, então vamos pôr o B aqui. Então, esse ponto aqui seria o ponto 0 menos B. Quer dizer, hoje a gente pensando assim, ele não pensava dessa maneira, obviamente. E aí depois ele construía uma reta paralela aqui. E aí ele punha do lado de cá C, vamos pôr C aqui. Então, esse comprimento aqui era C, então esse aqui é menos C, menos B. E aí ele punha pro lado de cá A. Então, vamos pôr aqui. Isso aqui é A menos B. Aí ele construía uma circunferência. Vamos construir a circunferência. Com o diâmetro dado por esses pontos aqui. E aí agora, quer dizer, a circunferência vem para baixo também. Hoje ficou com a beleza. Circunferência aqui. Tá. E aí ele constrói agora uma hipérbole, então tem dois ramos aqui, a hipérbole que passa por aqui, e aí vai passar aqui também. São os dois ramos da mesma hipérbole. Então, esses pontos de intersecção aqui, esses pontos, esse e esse, na verdade ele só queria as positivas, né? Então, provavelmente ele só iria ver ou uma delas, talvez ele invertesse todo esse desenho na real e esse aqui fosse o único ponto positivo, porque aí ele só precisaria construir esse ramo da hipérbole, que é o ramo que tinha o ponto dado, porque ele sabia que esse ponto tinha que passar pela hipérbole, então eu acho que ele conseguiria construir a partir desse ponto dado a hipérbole desse lado, então na verdade para ele talvez essa figura tivesse toda invertida e esse pedaço aqui fosse o pedaço positivo e essa fosse a raiz positiva no caso. Eu acho que a coisa mais assim que eu penso, como é que ele faria isso, mas mesmo assim, o fato de ter construído, então por que dá certo? Então esse aqui é o desenho, mas por que dá certo? A circunferência, veja só, então esse lado aqui é C, esse aqui é A, agora vamos pegar um ponto XY aqui, um ponto XY, esse ponto XY, que é o ponto de intersecção da circunferência com a hipérbole. Então, esse pedaço aqui esse pedaço aqui vale quanto? Y mais C. Então, Y mais C, então quanto que vale esse pedaço aqui? Esse pedaço aqui vale A menos X. X, aqui é X, Y, né? Aqui tá X aqui, Y aqui. A menos X. E quanto que vale esse pedaço aqui? C mais X. Então, a equação da circunferência que ele está pensando naquela propriedade do diâmetro que você usa, se você tem um diâmetro e você tem uma semicorda aqui, então, por exemplo, X aqui, AB, então X ao quadrado é igual a vezes B. É basicamente A e B não tem nada a ver aqui com assim, talvez vou chamar de outras letras aqui para não causar confusão, mas assim, sei lá, H aqui é
K e L. Então, aqui, H ao quadrado é igual a K vezes L. Então, isso aqui é uma caracterização da circunferência. Então, o que está escrevendo é exatamente isso. Então, C mais X vezes A menos X é igual a Y mais C. Então, vamos escrever. Então, Y mais C igual a X mais C, A menos X. Agora, a hipérbole, aqui é a equação XY igual a BC. Então, XY igual a BC, então o Y é BC dividido por X. Então, vamos escrever isso aqui. Aqui, desculpa, aqui é o quadrado. É, isso. Então, o que fica assim? BC dividido por X. Aí aqui é B, né? E aqui Y mais B, não C. Mais B ao quadrado é igual a X mais C, A menos X. Então, aqui você pode tirar B ao quadrado e pode tirar um X ao quadrado para fora. Então, fica B ao quadrado sobre X ao quadrado. Estou fazendo aqui a conta como faria hoje em dia. Não quer dizer que eles faziam a conta desse jeito. C mais X ao quadrado igual a X mais C, A menos X. Então, um X mais C corta, então você tem que B ao quadrado, C mais X, é igual a X ao quadrado, A menos X. Então, aqui dá AX ao quadrado menos X ao cubo, e aqui dá B ao quadrado C mais B ao quadrado X. Passando X ao cubo para o outro lado, então você tem que X ao cubo mais B ao quadrado X mais B ao quadrado C igual a AX ao quadrado, que é a equação que a gente... Então, quer dizer, esse ponto de intersecção dessa circunferência com esta hipérbole satisfaz essa equação. Então, esta é a forma de ver a coisa. Então, só para não dizer que eu não fiz nenhuma matemática no dia de hoje, mas, então, Omar Khayyam, assim, grande... vai, Lebole, pode falar. Se quiser terminar, professor, é porque eu ia perguntar, que eu já ouvi outra história de que ele resolvia essa equação cúbica aí usando uma equação de quarto grau. E aí, 3 soluções, excluindo uma solução específica, né? Elas tinham a mesma solução de terceiro grau, e a partir daí ia fazendo a construção analítica para a gente hoje, né? Mas geométrica para eles. Mas, no certo sentido, Não sei se ela é uma equação de quarto grau, porque quando você tem... Bom, não sei, você tem uma hipérbole... O cara está numa hipérbole e está numa circunferência. Será que isso dá uma coisa de quarto grau? Uma coisa de... Porque assim, lembra que eu cortei um X mais C de ambos os lados. Se eu não tivesse cortado aquele X mais C, teria dado uma equação de quarto grau. Talvez esse X mais C que apareceu nessa brincadeira aí foi... É que equação de quarto grau pode ser até retas paralelas, né? Sim. Mas sim, ele usava cônicas com circunferência, que é uma cônica também, com intersecção de hipérbole ou de parábola com circunferência para resolver equações desse tipo. Então, certamente, quando você põe as duas coisas juntas, você viu que eu fiz uma simplificação lá, aí deu de terceiro grau. Mas provavelmente o que acontece é que se você não simplifica, e talvez isso seja a coisa, ele não simplificava, cortar esse X mais C, que é exatamente aquele quarto ponto, porque X mais C é exatamente dizendo que naquele ponto X igual a menos C, passa também a minha hipérbole, mas aquele ponto é o ponto de controle. Os outros 3 pontos, se você viu lá no desenho,
aquele ponto C onde está passando lá é o ponto de controle. Aí o Faible vai cruzar aqui e tem os outros dois que estão cruzando lá em cima. Então são as 3 soluções. Mas a quarta solução é essa, que está sempre lá. Então, na verdade, é uma equação de 4º grau, sim. Só que uma solução daquelas é uma solução de controle. Essa, acho que deve ser isso, então, que tem a ver com a coisa. Mas assim, de qualquer forma, eu pus um texto, isso que eu expliquei para vocês, tem um texto lá no Moodle que está explicando exatamente isso aqui, mas aí eu fiz o desenho no GeoGebra, achei divertidinho. Eu vi esse texto, tanto que nesse texto fala aquilo que o professor falou sobre frações contínuas? Não foi esse. Esse. Não foi nesse. Isso aí é que assim, tem muita coisa que eu vou montar, porque para montar a aula, aí eu tenho o livro aqui, mas aí no livro você tem que ler um monte de coisa. Aí às vezes eu vou na Wikipédia, eu pego coisas no Google, então vou abrindo um monte de coisa e vou vendo, o que é, para pelo menos fazer um panorama. Mas, por exemplo, assim, textos de Wikipédia têm um certo risco de poder não ser totalmente preciso o que está lá. Mas é que assim, como eu falei, eu nunca tinha lido de verdade, assim, nem o Al-Jabr, por exemplo, eu nunca peguei e abri o texto do Al-Jabr. Eu lembro que a Carmen tinha comprado o Al-Jabr em espanhol, uma tradução em espanhol, e ela ficou super entusiasmada, ela queria, inclusive, orientar um TCC, se algum aluno quisesse estudar o Al-Jabr. Mas, assim, como eu falei, no meu ponto de vista, quando eu estudo matemática, eu acho assim, legal saber que tem, mas, assim, a gente tem aquela coisa lá que o Camões fala, para tão longo amor, tão curta vida. A gente tem um tempo limitado, então a gente tem que fazer algumas prioridades. Então não dá para eu, por exemplo, gostaria de saber como é que o Arquimedes fazia cada detalhe das construções, mas não dá, porque você vira um especialista nisso, e começa a trabalhar só nisso, e começa a escrever sobre essas coisas, começa a ser um estudioso disso, isso é totalmente legítimo. Mas não é o que eu quero saber matemática. Eu tenho uma matemática que eu gosto de fazer, mas eu sou um curioso, sou um diletante nessa área. Então, por exemplo, esse curso de História da Matemática é exatamente também uma forma de satisfazer meu diletantismo e para que eu possa também ter um pouco de diversão e aprender coisas legais à medida que eu vou conversando com vocês. Então, para isso que eu também propus esse curso, assim. Legal. Mas então, assim, eu vou tentar procurar mais textos. Por exemplo, teve vídeos mesmo sobre o Al-Khawarizmi. Eu pus um lá em inglês, assim, aí o áudio também está em inglês, então, mas ele era bonito, assim, um acadêmico falando sobre, fala um pouco sobre o Mahayana e um pouco sobre o Al-Khawarizmi, mas mas assim, é claro que aí tá, eu tento evitar de pôr vídeos com áudio totalmente em inglês, porque, claro, ninguém tem obrigação aqui de saber, assim, de acompanhar em inglês, assim, e infelizmente não tinha nem legenda, mas foi o melhor vídeo que eu achei sobre, mas mesmo assim era um cara que ele mesmo, você percebe que ele é um estudioso, é um historiador, então ele também não sabe lufas de matemática, ele vai falando sobre as coisas, mas ele também não sabe. Então é difícil de achar bons vídeos e bons... Eu tentei procurar aqui e ali, tanto que do Al-Khawarizmi e do Mahayana eu pus texto da Wikipédia, assim, mas óbvio que não é suficiente. Então tem certas coisas que até para buscar fontes... É claro que no livro do Boyer, tem um pedaço que fala sobre esses caras, fala um pouco sobre a matemática deles, então, mas assim, o Boyer, ele também tem o mesmo risco de ser anacrônico, de apresentar as coisas de uma forma assim, moderna, que não é a forma com que eles apresentavam. Eu fui descobrindo isso a duras penas, por exemplo, aquela coisa do Archytas é o mais notório, que fala,
pega lá a intersecção do cone, do cilindro e do toro, aí ele põe as 3 equações cartesianas dessas 3 superfícies, aí ele acha o ponto lá que dá raiz cúbica de 2, mas não é daquele jeito que o Arctus fez, é bem diferente o jeito que ele pensava. Então, aí tem que ter um certo respeito também pela metodologia. Mas, assim, você tem que ficar entre esses 2 mundos, né? Igual vocês, o trabalho de vocês, eu acho que vocês estão notando isso. Vamos falar sobre Arquimedes. Vocês viram que é difícil pra caramba ler e fazer a coisa e tentar acompanhar com a anotação do cara. Então você tem que ler com outros olhos, mas também não pode descaracterizar totalmente, senão você realmente não consegue enxergar o que ele fez naquilo lá. Então tem que dosar. Por exemplo, quadratura da parábola, e você coloca lá a parábola e calcula a integral de x ao quadrado, aí dá x ao cubo sobre aí você vê que exatamente vai aparecer o 4/3 lá do triângulo inscrito. Mas, quer dizer, aí você descaracterizou, não foi isso que o Arquimedes fez. Então dá na mesma, assim, o resultado está ali, mas não é desse jeito. Então você tem que efetivamente também resgatar um pouco desse método. Eu vi que, assim, o dia 20, todo mundo acabou, assim, os 3 que puderam deixaram para o dia 26. Tem dia 26, dia 22, ainda falta uma vaga, e no dia 19, só o Marcelo que ficou para o dia 19, né? Assim, então, aí eu vou ter que pôr, se ninguém for apresentar nesses dias, eu vou ter que pôr coisas, eu vou ter que preparar meio que continuar a nossa sequência de aulas nesses dias, assim, para apresentar. Queria saber como é que está o andamento do trabalho de vocês. Tá indo, professor. Eu tô aprendendo italiano. Brincadeira, não vou fazer esse negócio, não. Mas eu mudei de tema, até porque o professor permitiu aquela liberdade, né, de pegar outras obras que não aquelas que estavam elencadas lá no Moodle. E aí eu puxei por uma coisa que eu já havia tido um contato uma primeira vez, só que é que nem o professor falou agora, né? Não adianta nada a gente tentar, por exemplo, mostrar um resultado usando a matemática atualmente, sendo que o Arquimedes não tinha isso no bolso e banalizar o trabalho dele. Né? Mas tá indo bem, tá legal. Ok, quem mais quer falar? Eu gostaria de ouvir um pouquinho. Vai, Samara, pode falar. Então, o trabalho eu tô achando interessante porque normalmente quando se pesquisa vai logo direto usando hexágono, e aí originalmente não foi o hexágono que ele utilizou, né? Ele não estava se preocupado em achar o π em si. O π foi meio que uma consequência ali dele ter determinado que estava determinando era o comprimento do círculo. Então, eu consegui acompanhar o que está lá no livro, mas para eu escrever, digamos assim, tá dando um trabalhinho, assim, sabe? Para eu conseguir colocar com as minhas palavras de modo a explicar o que ele fez lá. Mas agora eu já consegui entender o que ele fez, então já foi um meio caminho andado, assim, tipo, tem bastante coisa escrita, mas tá tudo bem bagunçado ainda, né? E pra colocar as ideias em ordem vai dar um trabalhinho, mas o assunto mesmo eu já consegui entender o que ele tinha feito ali. Agora é só arrumar para apresentar. Tá certo. Vamos lá, quem mais quer falar? Tiago. Lívia já falou? Não, Lívia não falou sobre isso também. Não, professor, eu não caminhei muito ainda. Eu tinha dado uma olhada no que era o tema, enfim, né? Quando eu escolhi lá. Daí teve um dia que eu comecei a ler que eu li, né, a parte do livro que falava, mas ainda não evolui muito no trabalho ainda. Assim, se fosse essa semana, já estaríamos em maus lençóis, né? Tem que dar uma acelerada aí. Vamos lá, quem mais? Eu não pude evoluir muito ainda, professor, mas eu vou
Vou chegar junto com a turma aí. Ok. Você já marcou o seu trabalho? Ainda não. Logo após a aula eu te mando um e-mail certinho. Não é um e-mail. Está lá no fórum. Tem lá que você tem que escolher o tema que você vai falar e o dia que você vai falar. É lá no fórum mesmo? Isso. Ok. Perfeito. Ok. Está encaminhando. Acabei pegando o trabalho do problema do gado, vai ser diferente. Que também é um problema de contagem, né? De grandes números, é uma coisa interessante. Ok. Não, o importante é que vocês falem um pouco, e vocês perceberam essa coisa do caráter epistolar das obras, assim, talvez seja interessante falar assim, para quem, quando o cara escreveu, o Arquimedes escreveu a obra, ele estava dedicando a alguém, ele estava escrevendo para alguém, então falar sobre isto também, eu acho que cada um é bom falar um pouquinho sobre esse aspecto do caráter epistolar da obra de Arquimedes, né? E isso significa, principalmente assim, quando alguém escreveu uma epístola, era exatamente para se comunicar com pessoas, que ele estava geograficamente separado. Por exemplo, a Bíblia tem bastante epístolas, por exemplo, o apóstolo Paulo, todos os escritos do apóstolo Paulo são na forma de epístola, então são cartas que ele enviou para outras pessoas. É claro que lá ele punha todos os conceitos teológicos dele, mas ele estava escrevendo porque ele estava num lugar e ele estava escrevendo, e aí ele tem, logo no começo e no final, ele acaba saudando as pessoas que ele conhece, então parece assim, manda um abraço para tal pessoa, assim, tal, tipo, aquela coisa bem de compadre, assim, então e isso significa exatamente, talvez, e significa exatamente essa coisa do Arquimedes estava lá, em Siracusa, e as coisas aconteciam do outro lado do oceano, lá em Alexandria, lá que era o fervo cultural. Então, evidentemente, ele tinha a obra dele, mas se ele ficasse lá só na ilha dele, trabalhando tal, e não divulgasse isso, aquilo ia morrer com ele, porque Siracusa não era quer dizer, tudo bem, tinha uma importância comercial, tal, até estratégica, militar, mas em termos culturais, em termos assim científicos, ninguém não tinha, só tinha ele, que era o cara em Siracusa. Então, na verdade, para ele conversar com os pares, era necessário que ele escrevesse para pessoas que ele conhecia em Alexandria. E isso acontece conosco hoje também. Eu acho que a pesquisa em matemática, ela tem esse caráter assim que ninguém é uma ilha. E a gente, por exemplo, tem muitas pessoas que pensam assim, eu sou, tipo, deixa eu fazer aqui minha matemática e tal, mas se você não escreve, se você não publica, você acaba morrendo com sua obra. Assim, eu lembro que quando eu estava no doutorado, uma das coisas que eu falava assim, que eu tinha um sonho, é que eu pudesse escrever algum artigo que fosse, que eu soubesse que não ficasse, assim, destinado a ficar empoeirando na estante de uma biblioteca, mas que fosse usado por outra pessoa, que tivesse algum aluno de doutorado em alguma parte do mundo, que o orientador fala, lê esse artigo que é importante. Hoje eu sei que tem alguns artigos meus que já foram usados por muitos alunos de doutorado, tanto aqui no Brasil, como também no exterior, assim, que citaram. Então, quando você é citado, quando o seu trabalho passa a ser citado, porque ele foi usado, ou pelo menos foi lido, mesmo que seja para ser superado, que é importante, ser superado. Outra pessoa fazer outra coisa maior do que aquilo que você fez, mas é assim que funciona a roda da matemática. A matemática não tem lugar para geninhos incompreendidos que ficam presos na sua bolha. Então, assim, a matemática é uma atividade que ela é coletiva,
ela é uma construção coletiva. E essa coisa do Genin, não só da pessoa, mas também do assunto. Por exemplo, teve um ex-aluno nosso aqui, que ele era um aluno relativamente brilhante, assim, em termos, assim, você percebia que ele tinha uma inteligência aguçada, mas ele não tinha uma noção do que era fazer matemática. Então, por exemplo, todo dia que ele me encontrava, ele me parava e falava assim, eu fiz tal coisa. Aí você ia ver a coisa que ele fez, era uma coisa, assim, que realmente era de uma pessoa que tinha uma inteligência matemática, uma capacidade de fazer aquela coisa. Mas era totalmente irrelevante. Então, por exemplo, eu lembro que uma vez ele começou a falar assim, se você tiver um reticulado, aí quais são os triângulos com comprimento inteiro que vão existir? Tudo bem, parece um problema interessante, mas é um problema assim, tipo, no máximo para você pôr numa Olimpíada de Matemática, num Putnam competition, mas não um problema que vá ter interesse científico e que a comunidade matemática vá se interessar em olhar para um problema desse, porque não é isso que está rolando atualmente. Então, você, para entrar no mundo da matemática, na pesquisa matemática, não, obviamente, tem que ter o talento, aquela coisa, aquela vontade, o conhecimento necessário para fazer aquilo, óbvio, não tem como você entrar para o mundo da matemática e tentar fazer pesquisa sem ter essa habilidade para desenvolver um projeto. Mas também é importante que aquilo que você se pretender a estudar, a resolver, seja algo de interesse de outros matemáticos no mundo que estejam lendo, que estejam fazendo coisas similares e que vão ler o seu trabalho e falam, ele fez isso e tal. Senão você está isolado. E, por exemplo, se vocês olharem é interessante como o mundo da matemática tem suas bizarrices. Se vocês olharem o Archive, aí vocês procurem um nome chamado Florentins Marandash. Então, ele é um cara, assim, ele tem centenas de artigos e livros, assim, livros de 500 páginas. E ele formou uma escola de gente que faz e que estuda, porque ele é um matemático muito profícuo, então ele produz, e aí tem um monte de gente que trabalha com ele que também publica adoidadamente coisas irrelevantes. Assim, quer dizer, é uma coisa que fica só que ele conseguiu formar uma massa crítica de uma comunidade matemática meio que autofágica, então eles produzem o que eles mesmos consomem, e aquilo meio que faz rodar a roda deles, mas só faz rodar a roda deles para eles mesmos, que fora daquele contexto, daquela comunidade restrita de matemáticos que fazem aquele tipo de trabalho, como é que é matemática neutrosófica, nome. Procurei neutrosophic rings, neutrosophic groups, assim, vocês vão ver que tem muita, assim, esses caras publicam muito, e coisa assim volumosa, é um volume grande de produtividade, mas de coisas que nenhum matemático, fora aquele grupinho seleto de pessoas que trabalham com ele, fala daquilo. Então, quer dizer, ele teve sorte, talvez porque ele realmente deve ser um matemático produtivo, brilhante, assim, um matemático inteligente, mas ele pegou um assunto que ninguém se interessava, ele acabou criando uma comunidade endógena para trabalhar naquele assunto, e aí eles publicam para caramba, e provavelmente eles devem ganhar bolsa das fundações de pesquisa dos países dele, porque eles têm uma produtividade enorme, mas para fazer algo que efetivamente, assim, matematicamente, o peso matemático disto é zero, assim, não sei, ou próximo de zero. Não sei, pode ser que eu esteja enganado, pode ser que daqui a algum tempo alguém venha descobrir algum resultado que envolva esse negócio dessa matemática neutrosófica dentro de outras coisas
matematicamente mais mainstream, mas não parece ser isso que esteja acontecendo. Então, só voltando tudo isso aqui, eu comecei a falar por causa do Arquimedes, que ele, morando em Siracusa, o negócio dele era escrever para quem morava em Alexandria, porque lá que estava rolando o que interessava. Então, e nesse sentido, a gente, principalmente vocês que são alunos, que estão começando a sua vida, que estão querendo, almejando talvez ter uma vida produtiva como matemáticos no futuro, pensarem que a matemática, além de ser uma ciência exata, uma ciência conceitual, exata, tudo aquilo que representa a matemática, ela é uma atividade humana e ela é social. Ela funciona dentro de um contexto de outras pessoas que também pensam as mesmas coisas. E tem moda, tem modinha. Daqui a alguns anos, talvez as coisas que hoje estão na crista da onda, daqui a 10 anos já não vai ser mais aquilo. Então tem modinha também na matemática. Então, e a gente precisa estar atento para esses sinais dos tempos, para a gente não se perder e não ficar à margem da história. Ok? Então, é isso que gostaria de encerrar por hoje. Alguém tem mais algum comentário, alguma coisa? Eu vou só desligar aqui, talvez, a câmera, desligar a... Pronto.